Olá, aqui é a Helga. Monsenhor Vincenzo Paglia. Quem é ele? É um arcebispo católico, presidente do Pontifício Conselho para a Família, bispo emérito da Diocese de Terni Narni Amelia, na Itália. Um dos fundadores da comunidade de São Egídio e postulador da causa de beatificação do arcebispo de São Salvador, Oscar Romero. Até agora, nada extraordinário. Ocorre que este Monsenhor, segundo o jornal La Croix, em 17 de junho de 2018, acabou sob investigação de um monte de crimes, como associação criminosa, fraude contra o município de Narni, lavagem de dinheiro, peculato e outras coisas. Embora essa foi uma investigação de 2015, cujas acusações do Ministério Público foram rejeitadas pelo juiz, há que dizer-se. Mas apesar desses antecedentes, esse Monsenhor, apesar desses precedentes, foi nomeado pelo Papa Francisco presidente da Pontifícia Academia para a Vida e grande chanceler pontifício do Instituto Teológico João Paulo II para os estudos de casamento e família. Vejam aí as palavrinhas: vida, casamento, família. Mas em sua atuação acabou tristemente levando essas duas instituições al garete, como dizemos em espanhol, porque introduziu partidários da eutanásia e do aborto nelas. Ademais, quem lembra do caso daquele garotinho Alfie Evans, o bebê inglês que acabou morrendo? Monsenhor Vincenzo Paglia deu uma entrevista a um jornal, a um meio de comunicação, em que afirmava, como presidente da Academia Pontifícia para a Vida, que era necessário rechaçar a obstinação terapêutica, um eufemismo para eutanásia. Defendeu-se dizendo que aquilo não era uma eutanásia, e que não era assassinato nenhum, era um rechaço à obstinação terapêutica. E o garotinho realmente, ao final, acabou morrendo. Mas não se trata de nada disso, o que eu trago aqui hoje. E tem mais uma nota interessante. Há fotografias de Monsenhor Paglia usando uns óculos com armações com as cores do arco-íris LGBT. E o povo que gosta de falar comenta muito essa sua escolha das armações desses óculos. Mas como eu dizia, nada disso é o tema realmente deste meu vídeo. O tema é que Monsenhor Vincenzo Paglia encomendou um grande afresco de inspiração homoerótica a ser pintado na Catedral de Terni. Escolheu, entre tantos artistas, escolheu um artista quase nada conhecido, homossexual, argentino, chamado Riccardo Tinali. Isso foi em 2008. Esse artista é famoso por suas pinturas de corpos masculinos. E é interessante fazer uma busca breve pelo nome Riccardo Tinali Pinturas para ver o tipo de trabalho deste senhor. Vejam bem, caveiras, gente tatuada, gente não, parece um cyborg, uma cruz horrível, cheia de gente como se tivesse ossos mortos, uma cruz, não vou nem abrir aqui para olhar, um pé pisando na caveira, coisas horrorosas que de modo algum convidam ninguém, depois de vê-las, a pensar em contratar os serviços desse senhor. Pois bem, Monsenhor Paglia achou por bem contratar sim os serviços deste artista. O afresco chama-se Ressurreição, vejam o nome. Mas é uma ressurreição blasfema, uma representação homoerótica. E quem o diz é o próprio autor, o próprio pintor, que representou Monsenhor Vincenzo Paglia entre os personagens do afresco, da pintura, nu, com solidel na cabeça. E também representou o padre responsável pela cultura do lugar.
pela essa administração do patrimônio cultural, que já faleceu, chamava-se Dom Fábio Leonardes. Era pastor da catedral. E também aparece nu na pintura desta que é a contrafachada da catedral. Era uma catedral antiga, reconstruída no século XVII por Bernini, ninguém mais, ninguém menos, cuja origem remonta ao século VI, não é qualquer edifício, pois ali foi colocada essa ressurreição pós-moderna, em que a figura principal é Cristo subindo ao céu e puxando duas redes cheias de homens retorcendo-se dentro. Uma coisa horrorosa. Então, agora, você que está me escutando, e se não quer ver as imagens, convido a retirar-se, a fechar meu vídeo agora. Porque quando eu publico esse tipo de coisa, muita gente se queixa que eu não deveria publicar. Então, eu já faço agora o aviso de que, se você acha que não deve ver, pois não veja. Está, no entanto, na Catedral de Terni. E as pessoas que passam por ali veem tudo isso que eu vou mostrar aqui. Porque eu trago ao final deste vídeo uma entrevista que deu o artista, pintor, e ela está ilustrada por um vídeo, que é exatamente a filmagem do afresco pintado por ele. Como eu dizia, o enorme afresco cobre toda a contrafachada da Catedral de Terni, e ali são representadas figuras humanas nuas ou seminuas, a maioria delas masculinas, em diferentes posturas e homossexuais e transexuais. E diz o artista Tinali, fez questão na entrevista de sublinhar que tudo foi perfeitamente aceito pelo bispo Paglia, pelo arcebispo Paglia, que seguiu passo a passo a realização do trabalho junto ao padre responsável pela cultura, Dom Fábio Leonardes, de quem eu já falei. Os dois foram pintados nus. E os trabalhos de Tinali foram supervisionados por Monsenhor Paglia. Monsenhor Paglia foi representado segurando um homem barbudo que usa apenas uma tanga solta. O padre Fábio Leonardes, já falecido, foi representado como um homem musculoso, nu, com uma tatuagem de flecha de um cupido cruzando um coração que tem a palavra amor, emaranhada com outras pessoas dentro dessa rede. E como foi que esse tal Tinali, esse artista, teve a ideia de pintar isso? Bom, ele diz que, em uma entrevista que deu ao jornal italiano La Repubblica, ele disse que o rosto de Jesus ele modelou a partir do rosto de um cabeleireiro local. Disse também que as pessoas veem a Cristo de uma maneira muito masculina, coisa que parece não era muito agradável a ele, que é um homossexual. Pelo menos isso eu entendi. Em um catálogo dedicado ao trabalho de Tinali, vem uma explicação ainda mais desconcertante, porque o artista disse ter visto Jesus como se ele tivesse ido fazer as compras em Tesco, na Tesco, que é tipo um supermercado na Itália. E ele dizia, isso é divertido, porque andando pelas ruas de Terni, eu vi mulheres saindo das lojas carregando sacolas cheias de mercadorias, uma em cada mão. E pensei, foi exatamente isso que Jesus fez. Ele vai fazer as compras de homens no supermercado. Cristo com duas sacolas cheias de gente. Mas na hora de pintar, ele não pinta em forma de sacolas, não é? Ele pinta em forma de redes, de aquelas redes de pescador. Tinali admitiu que o seu trabalho não foi muito bem recebido por muitas pessoas da diocese de Terni Narni Amélia, que é a diocese a cargo, então, do arcebispo de quem estamos falando, Paglia. E pensou que depois da morte de Dom Fábio, aquele seu trabalho poderia vir a ser destruído. No entanto, o bispo Paglia resistiu a todas as pressões e os sucessores acabaram deixando a obra ali em seu lugar. Houve também nas diversas manifestações que se podem encontrar na internet acerca dos comentários desse artista Tinali sobre Cristo, que eu tenho até um pouco de pejo ou rubor de comentar. Mas vou fazê-lo. Eu vou fazê-lo porque isso está aí na internet. Muitas pessoas já leram. E eu acho que não tem que ter autocensura. Bom,
Ele disse que intermináveis controvérsias houve com relação à evidência dos órgãos genitais de Cristo, que ele deixa evidentes no tecido que o cobre, na pintura, porque através do tecido mostra-se que ele era um homem de verdade. Toda essa obra pós-moderna expressa muito bem a decadência dessa igreja, e é uma das coisas que tem orientado a minha publicação aqui. Quero mostrar a decadência desta igreja, que já não é a igreja católica. A igreja católica hoje é remanescente. E o que está aí, que as pessoas pensam que é a igreja católica, apostólica, romana, dos nossos avós, dos meus avós, do meu avô paterno, por exemplo, que era um homem santo, não é essa igreja. Então eu estou aqui mostrando a decadência dessa igreja, que está aí, que aparece com um papa e que não é a igreja católica, apostólica. E a romana, que foi sempre, não é? Embora eu sempre insisto em dizer que não é de hoje, não é com Francisco, que essa decadência começou. Isso vem há bastante tempo. Que essa igreja que está aí já não é a igreja bimilenar, católica apostólica romana. Mas eu não vou falar mais. Vou agora ler a tradução que eu fiz da manifestação que eu trarei ao final deste vídeo, do próprio artista, falando sobre esse trabalho. Leio. Eu me diverti muito fazendo esse trabalho, porque tive toda a liberdade possível de parte do bispo e de parte de Dom Fábio. Nunca, em quase 4 meses, vendo-nos 3 vezes por semana, ele nunca me perguntou se eu acreditava na salvação. Nunca me colocou em uma posição incômoda. Não houve nenhum detalhe livre ao acaso. Analisava-se tudo, falava-se tudo. Então, nunca me deixaram andar só. E a entrevistadora pergunta: aparece um transexual? É possível isso? Aparece um transexual? Sim, aí aparecem personagens um pouquinho transformados. Drag dealers, ou prostitutas, ou prostitutos. Gente que não necessariamente, de um ponto de vista tradicional, ganharam o céu, não? Há 2 homens que estão dentro, como que querendo sair desse buraco. Mas é que um que está resgatando o outro. Nesse caso, não houve, nesse sentido, uma intenção sexual, mas sim uma intenção também erótica. Eu acho que onde se revive um pouco mais a coisa do eroticismo, em tal caso seria dentro do que estão esses personagens nas redes. Justamente dentro de todos esses personagens, há alguns retratos que fui fazendo, em que coloquei Dom Fábio Leonardi em um retrato, depois o fiz com o bispo, Dom Vincenzo Paglia. Fiz retratos de Dom Fábio Leonardi, fiz retrato do bispo, Dom Vincenzo Paglia. O Cristo é real, era um cabeleireiro. Nota-se o pênis de Cristo. É isso o que ele diz, amigos, e eu tenho que fazer a tradução, porque vocês vão ver e vão escutar. Claro que causou uma confusão enorme, e então o bispo disse: não, o que ocorre é que é uma pessoa, é um humano. Então, deixou-se que se lhe notara através dos lenços que era um homem real. Dom Vincenzo Paglia, que é uma pessoa totalmente aberta ao mundo, passo a passo nós fomos elaborando as coisas, como se fosse um chefe espiritual, para dar-me a força de fazer um trabalho dessa natureza. Dom Fábio certamente era completamente aberto, e eu não devo dizer que era homossexual. Ou não. Gente, eu não entendi muito bem essa parte. Eu não sou maldosa, não quero colocar palavras na boca deste senhor. Mas o que eu entendi foi que ele quis dizer quase que o tal do Dom Fábio, ou o Dom Vincenzo Paglia, era homossexual, porque o que ele disse foi isso. Dom Fábio certamente era completamente aberto, e eu não vou dizer que era homossexual ou não. Mas a abertura deles era absoluta. Paglia era um pouco mais formal. Falava conceitualmente da obra. E eu me pergunto de que maneira ele ia falar se não era conceitualmente. Enfim, esse senhor não sei. Segue ele.
Tudo que se vê está perfeitamente assumido e aceitado por Monsenhor Paglia. A única coisa que não me permitiram pintar foi a cópula de duas pessoas dentro dessa rede, onde tudo estava permitido. O bispo e Dom Leonardis viram isso e me disseram: não acho que seja necessário chegar a esse extremo para denotar a liberdade que o homem em realidade tem neste mundo e no outro. Vejam bem, o que teria dito, porque também temos que dar o benefício da dúvida de que realmente essas pessoas disseram isso, porque é um terceiro que está falando que eles disseram, e um deles já está morto. Disse o artista nesse áudio que vocês vão escutar. O bispo e Dom Leonardis viram isso e me disseram: não acho que seja necessário chegar a esse, não achamos, né? Que seja necessário chegar a esse extremo para denotar a liberdade que o homem em realidade tem neste mundo e no outro. Liberdade? Quando Dom Fábio morreu, continua ele, disseram-me que a nova gente, as novas pessoas que estavam ali para a administração do local, não, estavam um pouco escandalizadas com essa coisa, até o ponto de eu pensar: vão vir e começar a destruir tudo o que havíamos feito. Porque esteve tudo perfeitamente sob a direção do bispo e de uma pessoa sumamente importante, que era Dom Fábio Leonardis. E assim termina essa tradução deste vídeo que eu trago dele, Roberto Tinali, o artista que pintou esse afresco na Catedral de Terni. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo. Me divertí mucho haciendo este trabajo porque tuve toda la libertad posible de parte del Vescovo y de parte de Don Fabio. Nunca en 4 meses de casi vernos 3 veces a la semana me preguntó si yo creía en la salvación. Nunca me puso en una posición incómoda. No hubo ningún detalle libre al azar. Todo se analizaba, todo se hablaba. Entonces nunca me dejaron andar solo. ¿Aparece también un transexual? ¿Es posible? Sí, aparecen personajes un poquito transformados, drug dealers o prostitutas o prostitutos o gente que no necesariamente desde un punto de vista tradicional se han ganado el cielo, ¿no? Hay 2 hombres que están dentro como queriendo salir de este agujero, pero como figuras, y es uno que está rescatando al otro. En este caso no hubo en este sentido una intención sexual, pero sí una intención también erótica. Yo creo que donde se revive un poco más la cosa de eroticismo, en tal caso sería dentro de lo que están los personajes en las redes. Y justamente dentro de todos estos personajes hay algunos, retratos que fui haciendo, lo puse a Don Fabio Leonardis desnudo, después lo hice al Vescovo, Don Vincenzo Paglia. El Cristo es real y era el peluquero. Se nota el pene de Cristo. Sí. Por supuesto se armó un lío bárbaro y en cambio el Vescovo dice no, pero lo que pasa es que es una persona, es un humano. Entonces dejaron que se le notara a través de los lienzos que era un hombre real. Don Vincenzo Paglia era una persona totalmente abierta al mundo. Paso por paso fuimos elaborando cosas como si dijéramos unos jefes o un jefe espiritual para darme la fuerza de hacer un trabajo de esta naturaleza. Don Fabio certamente era completamente aperto. Io non devo dire se lui era omosessuale o no, non importa, però l'apertura di loro era assoluta. Quindi anche di Paglia. Paglia era un po' più formale, se hablaba conceptualmente de la obra. Todo lo que se ve está perfectamente asumido, aceptado por Paglia. Lo único que no me permitieron es la copulación de 2 personas dentro de esta red donde todo estaba permitido. El Vescovo y Don Leonardo vieron eso, me dijeron, no creemos que sea necesario llegar a ese extremo para denotar la libertad que el hombre en realidad tiene en este mundo y en el otro. Quando Don Fabio morre, mi hanno detto che la nuova gente stava un po' scandalizzata di questa cosa, hasta io ho pensato che loro vieni, comincia
a destruire tutto lo che abbiamo fatto, perché questo è stato perfettamente fatto basso la direzione del vescovo e di una persona summamente importante che era Don Fabio Leonardi.